E aí você está corretíssimo. Sabe por quê? Porque as Forças Armadas, Paulo, você sabe qual foi o pior governo para as Forças Armadas no período depois que o seu avô deixou a presidência? Qual foi o pior governo? Olha, sempre ouvi que foi o do Fernando Henrique. Fernando Henrique. O do Fernando Henrique foi o pior governo, por quê? Porque no governo Fernando Henrique houve cujo ajudante de ordem era quem, hein? O ajudante de ordem era o atual comandante do Exército, e nós vamos chegar lá. E esse foi o pior período para as Forças Armadas, por quê? Porque no orçamento a gente não tinha dinheiro nem para fazer os exercícios, você não tinha dinheiro para a alimentação da tropa, você tinha que dispensar a tropa, às vezes, na sexta-feira, para almoçar e jantar em casa, tomar café na segunda-feira e voltar para o adestramento. Não tinha munição. Tivemos que entrar na dotação orgânica que não poderia ser entrada para manter o adestramento. Os pilotos de helicóptero daquela época, para não perder a certificação de tiro de foguete, que é um tiro de um piloto de combate, tiveram que utilizar parte da nossa dotação que não podia, que não era dotação de instrução. Tudo isso que aconteceu naquele período do Fernando Henrique foi o pior. Qual foi o período em que as Forças Armadas tiveram ali uma respiração? Justamente no governo do PT. Porque o PT ele percebeu que ele deveria tentar cooptar as Forças Armadas com o orçamento. No entanto, não conseguiu. Dentro das Forças Armadas, Paulo, existe ainda um DNA antimarxista muito forte e que se agravou com o governo Bolsonaro. Parece que aquilo renasceu. E aí o que acontece? Você teve contato com as novas gerações. Muitos falaram com você, são tenentes, capitães. Você teve contato com o pessoal que está na ativa e que esse pessoal meio que retomou aquele patriotismo, aquela vontade de se envolver com os interesses nacionais, esse verde e amarelo que o próprio Partido dos Trabalhadores tanto receia, né, que ele ressurgiu. Isso fez também, no seio das Forças Armadas, reaparecer um sentimento contra o modelo marxista. Agora, o José Dirceu, e eu volto a ele de novo, ele fala num documento, e ele tem falado em algumas entrevistas, que é chegado o momento de se reestruturar as Forças Armadas. E a gente olha para a Venezuela, e muitos me perguntam, mas, Gerson, coronel, nós estamos caminhando para a Venezuela? Por incrível que pareça, não. Nós não estamos caminhando para a Venezuela, por quê? Por causa das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras, elas têm que passar por um processo para chegar naquele modelo venezuelano. Talvez o que se planeja fazer com as Forças Armadas seja o que aconteceu com a Argentina, com o Uruguai, na época do Mujica, que você tenta drenar os recursos, tenta fazer transformações até mesmo de currículos, tenta retirar do artigo 142 a garantia da lei e da ordem das Forças Armadas e passa para uma força nacional. Só que a gente ainda não está nesse momento. Hoje, as Forças Armadas são a grande pedra no sapato do governo Lula. E aí, o Zé Dirceu, ele fala uma coisa que muita sabedoria, que ele fala, é chegado o momento de se criar as condições políticas, porque há um desgaste tal da Força Armada, tal do Exército, tal das Forças Armadas, que é chegado o momento que a gente pode introduzir uma série de modificações. E aí, nós teremos uma reunião amanhã, né, com o novo comandante do Exército. O clima interno, você sabe muito bem, está muito ruim. Por quê? Porque o próprio comandante, que já tem conexões com o Fernando Henrique, tem conexões da mesma forma que o Cid. Eles fazem toda essa tempestade em relação à nomeação do Cid. O Cid foi nomeado, você sabe quando que foi feito o boletim do Exército para a nomeação do Cid, Paulo? Você tem ideia quando foi? Deve ter sido em maio, normalmente em maio. Então, em maio, exatamente. O processo começa em setembro. Não, mas e tem que dizer aqui, Gerson, que, primeiro, o Cid, Coronel Cid, Tenente-Coronel Mauro Cid, a gente está falando de alguém que é 01 de turma, mais de 10 anos de serviço em forças especiais, é um FE, né? Então, já estamos falando da tropa de elite, da elite, da elite. Ele tem mais de 10 anos como FE, 01 de turma, acho que 20 e poucos anos, 20 e tantos anos de serviço. Então, é alguém que, num processo seletivo das Forças Armadas, e aí talvez, porque isso é uma coisa que talvez esteja muito clara para a gente, Gerson, mas não seja clara para o espectador. Então, o meu trabalho, às vezes, é explicar para o espectador
como é que as coisas funcionam dentro do Exército. Então, acho que vale, e talvez você vá fazer melhor do que eu isso, provavelmente, explicar como é que os militares são alocados para os seus comandos, como que existe um processo seletivo, esse processo é técnico, o presidente interfere, o presidente não interfere. Explica isso um pouco para a gente. Não interfere. Então, o presidente não tem interferência. Isso que o Lula está fazendo agora, Paulo, é completamente vamos explicar. ridículo. Você Isso é militar, ridículo, você é oficial. Como é que é a sua carreira? Né? Como é que você começa a comandar um batalhão, um quartel? Então, vamos pegar o caso do Cid, é emblemático. Por quê? O Cid, ele estava pelo percurso da carreira. Como ele é um primeiro colocado de turma, é um oficial que fez os cursos todos de paraquedismo, comandos, forças especiais, é um oficial extremamente qualificado. Ele, quando foi escolhido para ser ajudante de ordens... E filho de um 4 estrelas também, que faz diferença. Mas é indiferente. Isso então, é indiferente. Em termos de respeito. Claro, mas eu sou filho de sargento e eu fui selecionado para comandar primeiro na minha turma, fui um dos primeiros oficiais da minha turma a comandar. E sou filho de um sargento fuzileiro naval, nem do Exército é. Então, o que eu digo é o seguinte, ele reunia os méritos para ser nomeado para o comando. E, no entanto, ele foi nomeado ajudante de ordem do presidente da República também porque ele reuniu os méritos. E talvez a nossa audiência não saiba, mas não é só o Cid. Você tem um do Exército, você tem um da Marinha e tem um da Força Aérea. Então, você tem um time que agora o presidente Lula, pelo que eu soube, ele dispensou os ajudantes de ordem das Forças Armadas. Não sei se é verdade, não sei se ele vai manter essa decisão. Mas é uma tradição. Esses ajudantes de ordem, eles fazem um trabalho que é você estar presente sem estar presente. Ou seja, você não ouve nada, não fala nada, você não vê nada, você entra nas salas com as reuniões que estão acontecendo, assessora, secretaria o presidente da República, mas é alguém da sua estrita confiança, que muitas vezes é com ele que você conversa. E o atual comandante do Exército, Paulo, fez exatamente isso com o Fernando Henrique. Ele foi o ajudante de ordens do Fernando Henrique. Então ele sabe que essa perseguição ao Cid, ela é injusta. Por quê? Como que é feito o processo